A Justiça deve julgar no dia 22 de junho a ação que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível. Esse caso das joias pode interferir no processo de inelegibilidade de Bolsonaro? Eu não vou aguentar fazer um comentário aqui, doutor Eduardo. Sim. O presidente Lula também não sabia de nada na época das acusações contra ele, né? Ele também dizia que não sabia de nada. Então, Bolsonaro aprendeu com ele. Só me permite responder, dentro da sua própria visão, talvez um erro não justificasse o outro, né, doutor? Sim, não, é como o senhor falou. Não, eu entendi, doutor. Bolsonaro sabia. Não, o senhor desculpa. Mas eu respondo, eu estou dizendo que tem que haver investigação. Sim, concordo. Vários fatos que envolvem o mesmo personagem, seu Mauro Cid. Lula nunca teve nenhuma prova em relação a ele no mensalão. As investigações acabaram, foram concluídas, então, portanto, é injusto dizer isso, coisa que não aconteceu com Jair Bolsonaro. Como em relação ao que ele foi condenado pela Lava Jato, o juiz era suspeito e, evidentemente, hoje se sabe que induzia a formação probatória. Esta razão toda nos mostra a diferença entre situações, ou seja, Bolsonaro está sendo investigado por um conjunto de atos que colocam no centro o seu Mauro Cid. Lula foi absolvido no mensalão e foi investigado por um juiz suspeito que produziu provas indevidas ao longo dos processos que ensejaram a sua condenação. Eu não posso fazer comparações entre coisas, umas resolvidas e outras ainda em curso de investigação. Embora eu não afirme que Jair Bolsonaro seja culpado, eu digo que é muito estranho que ele não saiba de todos os atos do seu auxiliar de ordens. É muito estranho isso, doutor. Uso o mesmo parâmetro que seguramente na época a senhora deve ter utilizado em relação a avaliações críticas do presidente Lula. Bom, vamos lá. Eu entendo que esse caso das joias não tem como ser levado em consideração no processo eleitoral, tá? Primeiro, porque o próprio caso das joias, até o nosso diálogo aqui mostra isso. Ele está nebuloso, né? Não se sabe qual foi o contexto, o porquê do presente, se era presente, se o presidente sabia antes, se era algo com o ministro. Tudo isso está sendo avaliado pelas autoridades. Então, eu não vejo como, antes da finalização dessa investigação, levar esse caso para dentro do processo da inelegibilidade, né, da pretensa inelegibilidade. É diferente, né, do que está acontecendo com a documentação que vem sendo colhida nas investigações do 8 de janeiro. Né? Por exemplo, o documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres já foi levado para o bojo dos autos. Agora tem essa documentação que eu acredito que deveria vir a público, que teria sido encontrada no telefone do auxiliar, que é tenente, se eu não me engano, tenente Cid. Também já estão solicitando que se leve para os autos. Então, assim, essa investigação eleitoral que começou com aquela reunião com os embaixadores, que eu entendo que não é suficiente para tornar ninguém inelegível. Mas essa investigação ela já vem sendo ampliada, né, com o contexto do 8 de janeiro. Eu não vejo por onde, tecnicamente, juridicamente, levar esse caso das joias, né, para dentro do processo. Agora, se os julgadores, ainda que não escrevam, ainda que não fundamentem com isso, vão levar em consideração o conjunto da obra, né, aí é uma outra história. Do ponto de vista jurídico, eu não vejo por onde. Muito bem, Zé Eduardo, a mesma pergunta. Esse caso das joias pode interferir no processo de inelegibilidade de Bolsonaro? Não, concordo integralmente com a doutora Janaína no que diz respeito a este processo agora que está sendo julgado no Superior Tribunal Eleitoral. Por quê? Esse processo tem um motivo, que é aquela convocação de embaixadores pelo presidente da República, onde ele abusou do seu poder político ao convocá-los, ao fazer ataques ao sistema eleitoral brasileiro e ao atingir o seu adversário, dizendo que ele não poderia disputar as eleições, que teria sido indevido o reconhecimento da sua elegibilidade. Então, portanto, eu não tenho a menor dúvida que, neste caso, esse caso das joias, não entra. Aliás, nem precisaria. Se, por um lado, já foram anexados a esse processo situações que falam de um possível golpe planejado sob o comando de Jair Bolsonaro, como o decreto do ministro, ou talvez, como disse a doutora Janaína, esses documentos agora encontrados com Mauro Cid, essa questão das joias não tem nada a ver com este fato, mas devem ensejar outras situações de investigação e de possível denúncia criminal ou situações do gênero. Ou seja, nesta específica situação
eleitoral em que se discute a inelegibilidade dele, esses fatos não entram e os juízes não podem olhar e considerar o conjunto da obra, porque processos judiciais olham exclusivamente os fatos e a causa de pedir das punições pretendidas.